mais uma academia bíblica. Semana passada nós falamos sobre o começo da história da igreja. Eu sugeri para você algumas leituras e até pedi para que você estivesse lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que nos faria entender um pouco mais aquilo que nós vamos estar estudando. Hoje nós vamos falar sobre, continuar sobre os grandes períodos da igreja, né? Na realidade falando um pouco mais sobre a igreja apostólica. Semana passada nós falamos sobre a origem da igreja, a fundação da igreja, o nascimento da igreja e a plenitude do tempo. Vimos aí que Deus sonhou com a igreja, que isso não começou de uma maneira, poderíamos dizer assim, de uma maneira pelo acaso, não foi um evento isolado no tempo, mas foi um planejamento de Deus para que nós recebêssemos aquele que seria o remidor das nossas almas e que nos fizesse igreja, a igreja de Jesus que um dia vai reinar nos céus. Hoje nós vamos falar sobre a igreja apostólica. Na realidade eu vou dividir esse assunto em duas partes. Ele tem 5 tópicos que falam sobre o crescimento da igreja, sobre a expansão da igreja, sobre a era sombria, as perseguições imperiais e as seitas e heresias que aconteceram no decorrer da história da igreja. Hoje eu vou estar falando apenas sobre o crescimento da igreja e sobre a expansão da igreja, que são coisas diferentes. Crescimento diz respeito a uma coisa e expansão diz respeito a outra coisa. Então nós vamos começar pelo crescimento da igreja, e aqui é comum nós chamarmos a igreja, naquele momento da igreja de Atos dos Apóstolos, como uma igreja sendo a igreja primitiva. O termo a igreja primitiva, ele é utilizado para se referir ao cristianismo que acontece desde 33 da era cristã até 325 da era cristã. Refere-se à instituição do cristianismo primitivo até o momento que ela é institucionalizada ali por Constantino, já chegando no começo do século III, entrando no século IV. Nesse período houveram constantes crises e dificuldades, e é possível enxergar o crescimento expressivo, qual nós vamos tratar em primeiro plano. É importante dizer, vou falar novamente para vocês, que quando eu falo sobre o crescimento expressivo, eu estou falando da igreja no ponto de crescer em quantidade e em números. Em Atos 5,14 diz o seguinte: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Em Atos 6, versículo 7, diz: em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. É importante nós não abandonarmos a percepção de que tempos difíceis de perseguição e de afrontas, eles não freiam a igreja, eles não são possíveis de frear o crescimento da igreja, mas eles vão instigar na igreja, de uma certa forma, o desejo de romper barreiras e de crescer com a pregação do evangelho. As prioridades da igreja não eram naquela época entender sobre política, entender sobre reinado mundano, sobre reinado secular, sobre estratégias governamentais, ou até mesmo mostrar que era uma igreja triunfalista em um mundo miserável. As armas usadas pela igreja, através da qual a igreja crescia demasiadamente, era o testemunho de seus membros. Então a Bíblia diz que quando olhavam para os membros da igreja, as pessoas caíam na graça, elas queriam aquilo, e aí o número de membros era aumentados, ou poderíamos dizer, Deus acrescentava à igreja àqueles que se iam salvando ou que iam se salvar por intermédio do testemunho dos crentes daquela época, o que não deveria ser diferente na nossa época. Nós sabemos que o testemunho de um crente, ele tem poder atrativo, mas ele tem poder de repelir pessoas. Então Deus, ele usava essa forma, não eram as estratégias que as pessoas faziam, mas era a vida que elas viviam. Os motivos desse crescimento foram a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na comunhão e no partir do pão, a perseverança na oração, eles oravam constantemente, o temor a Deus, eles eram pessoas tementes, e muitos sinais e maravilhas se faziam, muita alegria e sinceridade haviam entre eles. Isso vai estar relatado lá em Atos 2, de 41 ao versículo 47.
A igreja de Jesus, ela era uma igreja poderosa na fé e no testemunho, ela era pura no seu caráter, ela era abundante no amor, era uma igreja que amava. Entretanto, foi necessário uma perseguição para que ela crescesse de uma forma diferente. E aí nós vamos entrar no ponto da expansão da igreja. Então a igreja, ela estava crescendo de forma setorial, os números eram aumentados, mas ela não se espalhava, e o ide de Jesus a toda criatura não se concluía. Aqui nós vamos entrar no nosso segundo tópico, ou na nossa segunda conclusão, que é sobre a expansão da igreja. Nós falaremos aqui sobre as primeiras iniciativas da expansão, que foi a consequência do Pentecostes, né? Então a pregação do apóstolo Pedro ali em Pentecostes fez com que pessoas de fora conhecessem a igreja dentro, o que seria a igreja, ou a proposta de Jesus. Vamos ver também a morte de Estevão. A morte de Estevão teve um grande significado para a expansão da igreja. E depois nós falaremos também sobre a expansão do Império Romano do lado leste e do lado africano. Veremos também a expansão do Império Romano no lado europeu. As principais expansões da igreja, elas começam a acontecer em Pentecostes, a princípio, talvez as primeiras, em Pentecostes, quando nós temos aí o evento e as pessoas são de uma certa forma constrangidas ou evangelizadas pela palavra da pregação de Pedro, onde mais de 3.000 pessoas vieram a decidir pela fé cristã. Aqui nós não podemos confundir crescimento com expansão, é importante nós entendermos dessa forma. Então, como eu já disse para vocês, crescimento da igreja, ela tem a ver com pessoas, ela é quantitativa, e a expansão tem a ver com a questão territorial, com alcance, né? O evangelho, de uma certa forma, você vai entender melhor o termo expansão quando você entende o evangelho todo para todas as pessoas em todos os lugares. Isso é expansão do reino de Deus na terra. Não trata-se da expansão denominacional, mesmo porque não havia uma questão denominacional na época, mas trata-se do evangelho que está saindo daquele território onde ele é implantado, e ele vai saindo para todos os lados e vai atingindo todo mundo conhecido na época. Para isso foi necessário então uma perseguição que gerou uma dispersão dos discípulos a lugares chaves para a divulgação do evangelho e alcance de toda criatura em todo mundo conhecido, conforme é ordenado ali por Jesus em Marcos 16:15, quando Jesus diz aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vamos ver aqui uma clara colocação, onde o evangelho ele vai sair de dentro do seu reduto de nascimento, naqueles lugares da Palestina, onde Jesus andou, e ele vai começar a sair para outros lugares através de outras pessoas. Nos registros de Atos feitos por Lucas, nós vamos ver a seguinte citação: os que andavam dispersos iam por toda parte e anunciavam a palavra. Então as pessoas ouviam naquele local, e quando dispersadas, elas acostumavam a não ficar quietas quanto à fé que haviam recebido. Para ser bem pontual, nós devemos observar que a perseguição ela gera dispersão, e ela vai acontecer em um ponto também bem estratégico, que com a morte de Estevão, citada ali em Atos 5:54 a 8. Após o evento daquele primeiro martírio, quando Estevão morre, então a igreja começa a ser perseguida, e quando ela começa a ser perseguida, alguns vão para Damasco, outros vão para Antioquia, outros vão para alguns lugares mais longe, e aí começam a falar de Jesus e o que Jesus tinha feito naquele território. A partir dessa perseguição, os cristãos, eles fugiam, porém eles não viviam como fugitivos. É importante nós entendermos isso, porque tem a ver com o nosso dia a dia, mais ou menos assim. Em tese, eles eram fugitivos. Em tese, eles eram profissionais de alguma área. Em tese, eles eram cidadãos de algum local. Mas, em primeiro lugar, e não em tese, eles eram cristãos convertidos. Então, a bandeira que aparecia primeiro na vida deles não era que eles eram fugitivos, e nem muito menos que eles eram um profissional em determinada área.
a bandeira que era hasteada, a que chegava antes, é que eu sou um cristão. E por ser um cristão, a minha boca não pode ficar fechada quanto ao Evangelho de Cristo. Na realidade, isso deveria nos ensinar muito, porque às vezes nós colocamos os nossos títulos, as nossas profissões, colocamos os nossos nomes e sobrenomes acima daquilo que realmente nós somos chamados para ser, que é ser cristão e propagar o Evangelho do Reino. A crise, as privações e até mesmo a morte não impediam aquele povo de anunciar o Evangelho. E isso me faz olhar a igreja primitiva como algo desejável e necessário para o nosso tempo. Eles não eram fugitivos comuns, eles não eram talvez profissionais comuns, eles não eram, vamos colocar assim, homens de família, fazendeiros, camponeses comuns. Eles tinham algo agora que era uma experiência com Jesus. E por terem uma experiência com Jesus, eles passaram a protagonizar a história da igreja de uma forma expansiva. Em momentos de crise é comum nós alimentarmos a ausência daquilo que nós perdemos ou que nós podemos perder. Porém, os crentes da igreja primitiva, eles se alimentavam das possibilidades daquilo que eles podiam fazer e como podiam fazer em meio às crises. As estratégias, elas eram naturais, elas surgiam de uma forma natural e Deus os usava para acrescentar pessoas de forma quantitativa e pessoas de forma expansiva dentro da igreja. O Evangelho tanto expandia, as estacas das tendas, poderíamos dizer, num crentez bem tradicional, elas eram de uma certa forma estendidas, como de uma certa forma também as igrejas, as congregações, as reuniões, elas de uma certa forma elas aumentavam. Devido à natureza que nós vemos dos fragmentos encontrados, até de forma histórica e arqueológica, nós vamos observar que as questões do Evangelho esparramado de forma expansiva, ele não é um mérito apenas do apóstolo Paulo. Talvez Paulo ele detenha uma grande responsabilidade e de uma certa forma justa por ter levado o Evangelho para vários lugares. Mas não foi só ele. Na realidade, nós temos o exemplo da forma que o Evangelho chegou em Alexandria, da forma que chegou em Roma, também a congregação de Damasco, citada em Atos 9, versículo 1 a 9, que de uma certa forma não aconteceram por intermédio dele. Certo historiador batista, ele sugere ter surgido a partir dos contatos com os discípulos de Jesus na Galileia, e alguns pensam que a missão paulina tenha desabado logo após a sua morte. Então nós vamos ver que Deus não usava apenas o apóstolo Paulo, muito embora tenha usado de uma maneira poderosa, mas Deus usou discípulos que conheceram Jesus, Deus usou discípulos que viveram aquilo em Pentecostes, entre os 3.000, e Ele também usou aqueles que foram, de uma certa forma, perseguidos depois do martírio de Estevão. É importante nós vermos isso, porque nós vemos que Deus, Ele não usa apenas alguém, mas Ele usa a igreja dEle. Ele não usa especificamente uma pessoa, mas Ele usa a igreja dEle para que o Evangelho cresça de forma expansiva. Os primeiros agentes da expansão missionária provavelmente foram os convertidos no dia de Pentecostes. Pessoas que andaram por ali naqueles dias pós-morte e ascensão de Jesus e que levaram o Evangelho para sua própria casa, para o lugar onde eles moravam. Afinal de contas, em Pentecostes haviam muitas pessoas e essas pessoas eram de várias nacionalidades, de várias línguas estrangeiras, e estrategicamente naquele momento Deus usa os apóstolos, usa Pedro para falar naquelas línguas específicas. O povo fica surpreso, mas era um plano de Deus estabelecido para aquele momento, para que ao falar nas línguas que aqueles homens entendessem, eles também levassem o Evangelho para aqueles que não entendiam o dialeto local de Pedro ou dos discípulos. A segunda leva dos missionários foram os que foram espalhados, como nós dizemos, no martírio de Estevão de Atos 8. Então aquele povo que ficou com medo, que correu e que saiu de perto porque poderia ser morto,
não aconteceu por questão de covardia. Na realidade, Deus já havia planejado de uma certa forma o Evangelho alcançasse outras pessoas. Então as coisas não fogem ao controle de Deus. As coisas, mesmo quando elas estão em momentos difíceis, olha, pode parecer absurdo o que eu vou falar, mas mesmo diante da morte de um homem como Estevão, Deus ainda tinha claramente o controle da situação e aquilo não fugiu daquilo que Deus queria para aquele momento. Esses homens que fugiram depois da época do martírio de Estevão, eles foram pregando o Evangelho na Fenícia, em Chipre e até em Antioquia, mas sempre eles pregavam para o pessoal da língua grega, para os helenistas. Um dos convertidos em Chipre é o de Cirene, que pregava aos helenos, aos gregos e em Antioquia. Como resultado da evangelização do eunuco, que nós vamos ver lá em Atos 8, 26 a 39, depois que Felipe surgiu na igreja de Antioquia, nós vamos ver que houve um povo que fez com que aquilo fosse expansivo e que a igreja crescesse naquele local. Parece ser evidente que Paulo não foi o único missionário a trabalhar fora da Palestina, né? Existem inclusive casos quando os discípulos chegam, já haviam grupos de irmãos. Além das viagens, nós vemos também de Barnabé e de Marcos, citado em Atos 15, 39. Há referência também de outros missionários em Romanos 15, versículos 19 a 20. No período apostólico de expansão do Evangelho, o Novo Testamento ele relata a presença de crentes nos seguintes lugares, sem nos indicar quem levou ou quem, de uma certa forma, foi responsável por divulgar o Evangelho lá. Nós vamos ver o Evangelho que foi levado a Roma, a Bitínia, a Mícia, a Pontos, a Capadócia, citado em 1 Pedro 1:1. Nós vemos em Tiro, em Sidom, nós vemos perto de Nápoles. Tudo isso faz parte da obra missionária que nós vemos de Paulo e que nós vemos de outros homens também que contribuíram para que o Evangelho fosse divulgado de forma expansiva. Então, nós vamos ver que, de uma certa forma, o Evangelho, a igreja, ela começa a ser formada, ela vai sair daquele reduto do local onde ela está vivendo, o princípio da igreja primitiva, e aí, por planejamento de Deus, ela começa a espalhar para o mundo, de uma forma que poderíamos sugerir, de uma forma ousada por parte de Deus, em qualificar pessoas, em trabalhar vidas de camponeses, de homens pobres, ricos, comerciantes ou não, para pregar o Evangelho. Eu quero, antes de entrar na questão do Império Romano Leste, dizer o quanto que isso, de uma certa forma, deveria falar para as nossas vidas, que Deus ele intenciona nos usar para a expansão da igreja. Às vezes nós estamos olhando e pensando em fazer a igreja crescer dentro do nosso reduto, mas Deus quer nos levar a lugares e a pregação do Evangelho onde pessoas ainda não conhecem. Você e eu, por que não dizer, somos agentes da pregação do Evangelho expansivo no local aonde Deus tem nos colocado. Você e eu somos agentes da expansão do Evangelho na oportunidade que Deus tem nos colocado. Pense nisso, vai ser muito importante para que você entenda o que é ser igreja. Bom, em segundo lugar, nós vamos falar sobre a expansão. Já falamos da expansão através da questão do martírio de Estevão e já falamos da expansão através de Pentecostes, considerando também aqueles discípulos pós-morte de Jesus. Mas eu quero falar com vocês agora de uma outra expansão, que é a expansão no Império Romano a leste. Nos dados fragmentários que nós temos, pode ser observado algumas regiões que foram evangelizadas. Na Fenícia, a fé parece ter sido mais forte do que na própria Palestina. Entretanto, é provável que aqui, como quase em todo o Império, o cristianismo era um fenômeno urbano, ele acontecia mais dentro da cidade e se desenvolvia especificamente nas costas, nas cidades litorâneas. Tiro possuía uma igreja muito forte, né? Se você observar quando fala da igreja de Tiro, ela é uma igreja muito considerável. Então, normalmente, a expansão do evangelho não acontecia de uma forma que alcançasse mais os camponeses, os lugares mais retraídos.
ela acontecia de uma forma mais urbana. Já na Síria, ela se desenvolveu ali através de duas comunidades cristãs. A de fala grega, que teve seu início lá em Antioquia, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Você leu aí o livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar a igreja de Antioquia, vai falar muito sobre José, sobre Barnabé, que era chamado de Barnabé, então vai falar da cidade de Antioquia. E a outra era mais de âmbito comercial, além da que falava a língua grega, a que falava a língua síria. Então, embora a igreja de Antioquia possa ter sido bilíngue, desde cedo a comunidade de fala siríaca teve seu núcleo principal ao lado leste, na cidade de Edessa. Foi de aqui que expandiu o crescimento do cristianismo para toda a Síria. Então, a força da igreja da Síria pode ser constatada pela presença ali dos 20 bispos no concílio de Nicéia em 325. Então, vocês vão observar que ele não era uma igreja pequena. No concílio que eles tiveram em Nicéia, eles tiveram uma grande representatividade. Já na Ásia Menor, foi uma área de trabalho, pelo menos, de dois apóstolos. O apóstolo Paulo e o apóstolo João. O cristianismo tinha sido adotado de uma forma mais ampla, mais larga do que qualquer outra religião do Império, até mesmo no fim do terceiro século. Então, seu crescimento maior parece ter sido nas cidades onde a cultura local estava desintegrando-se diante do impacto da cultura que chegava greco-romana. Nas cidades helênicas era menor, e nas cidades onde a educação era helenista, ela era às vezes até quase desconhecida. A carta de Plínio, imperador Trajano, na segunda década do segundo século, atesta uma larga expansão do cristianismo nas cidades e até no quadro rural de Bitínia. Então é interessante que a igreja começa a expandir de uma forma, nós havíamos falado da igreja que cresce ali no momento de Atos, mas agora ela começa a atingir uns novos horizontes, ela começa a crescer de uma forma mais expansiva. E aí nós vamos ver também a expansão do Império Romano Africano. Roma havia conquistado parte da África, e aí naquele momento o Evangelho, de uma certa forma, ele se torna incisivo ali na expansão no Império Romano Africano. Quanto ao Egito, na realidade, a tradição faz Marcos o missionário que plantou o Evangelho lá. Então nós vamos observar ali dentro do Egito Marcos pregando o Evangelho. Nós sabemos que Apolo era de Alexandria, mas não sabemos se se converteu lá ou se voltou para lá próximo à sua conversão. Até o fim do segundo século, a igreja já estava muito forte nesse local e já incluía várias linhas teológicas também, das quais nós vemos aí a entrada do gnosticismo dentro da linha teológica, que é muito falado também dentro da história da igreja. Já em Alexandria, ela desenvolveu muito cedo a famosa escola de catequese, em que teve entre seus professores Clemente e Orígenes, que nós vamos falar um pouco mais ali dentro da fundação, dentro da história da igreja, nas próximas aulas. Já nesse período, a tradução de porções das escrituras foram feitas em línguas indígenas, dando condição para o desenvolvimento da igreja em copta. Então nós vamos observar que a igreja, ela perde, não diria a palavra perde, mas ela se expande de tal forma que talvez, se alguém ali no começo falasse que ela chegaria a esse ponto, com exceção das palavras de Jesus, é claro, as pessoas diriam: poxa, será que esse crescimento seria tão expansivo dessa forma? Ali na costa da África, no norte da África, o cristianismo também se alastrou de uma maneira muito considerável. Na região da Líbia, da Tunísia, cresceu bastante. O progresso do cristianismo nessa região parece ter sido de uma forma um pouco mais rápida. Ele acontecia de uma forma um tanto quanto acelerada, talvez pela questão da miséria, talvez pela questão da própria aceitação, mas no século III nós vamos observar a igreja de uma forma muito crescente nesse local. É dali que vai surgir alguns nomes
de alguns pais da igreja, como Tertuliano. Nós vamos ouvir também surgindo dali Cipriano, e um pouquinho mais adiante nós vamos observar que o próprio Agostinho de Hipona, ele vai surgir daquele local. A igreja parece ter sido mais forte nas cidades, entre as populações que ali falavam latim, mas nomes muito importantes da igreja primitiva, da igreja em constituição, dos pais da igreja, eles surgem desse local. Vamos falar agora também um pouco sobre a expansão do Império Romano e do Império Europeu. Então, na Itália, o Evangelho chegou a Roma antes de Paulo, mas talvez não muito antes da agitação que resultou na expulsão dos judeus sob o domínio de Cláudio, em 41 a 54, por causa de um certo Crestus. Então, você vai observar lá em Atos 18, 1 a 3, que vai falar sobre isso. Então, até o ano de 250, a igreja em Roma cresceu de uma forma tremenda. Uns calculavam por volta de 30 mil membros, outros acham que foi muito mais. Até meados do século III, na Itália, havia cerca de 100 bispos. Então a igreja já estava bem grande, já havia conquistado boa parte do mundo conhecido, e com a expansão rápida do cristianismo que ocorreu nas últimas décadas daquele século, calculava-se que toda a cidade no centro-sul e na Cilícia tinha um núcleo cristão. O Evangelho era pregado com tanta ênfase, ele acontecia de uma forma tão poderosa, que rapidamente, em praticamente 3 séculos, o mundo conhecido já havia sido evangelizado quase em toda a sua totalidade. A penetração do norte da Itália foi bem mais lenta, e veio da Dalmácia a região leste. A Espanha, embora era romanizada antes da África, ou foi romanizada antes da África, ela foi muito mais lenta em receber o Evangelho. No século III, o cristianismo parece firmemente estabelecido no sul e nas cidades costeiras. E aí nós vamos observar propriamente a Europa sendo evangelizada, né? Às vezes nós vemos livros históricos, nós vemos filmes de reis, de rainhas, e vemos o quanto que a igreja em si, ela tinha domínio e ela tinha influência de poderio ali. E nós não sabemos a forma que isso aconteceu. Na realidade, foi colocando-se tijolinho por tijolinho, constituindo-se de uma certa forma um movimento, não apenas um movimento, mas a Igreja de Jesus que avançava de uma forma bem triunfante. Vamos falar agora também um pouco sobre o avanço do cristianismo ao leste dos limites do Império Romano. Então, a tradição indica que Tomé e Partos, que Tomé foi a Partos, né, e a Índia, que Mateus a Etiópia, Bartolomeu a Índia e André a Cítus. Edessa estava localizada nas grandes rotas comerciais que corriam entre as montanhas da Armênia ao norte e os desertos da Síria do sul. É importante nós observarmos que nesse momento boa parte dos armênios foram evangelizados. Em determinado momento da história, eles são considerados, inclusive, são perseguidos por serem um povo cristãos. Eles são perseguidos pelos turcos. Existe uma guerra muito significativa que nos mostra isso, e o principal fato da perseguição acontece pela sua herança cristã. Até no final do século II, estava fora do Império Romano e dentro da esfera de influência dos partos. A sucessão dos bispos remonta aos fins do século II, embora o centro da cultura grega, o cristianismo acontecia em Edessa e era siríaco. Tá joia? No início do século III, século de poucas cidades, continham muitos crentes dentro dessa cidade com o nome de Edessa. Edessa parece ter sido o ponto onde o evangelho penetrou mais na Mesopotâmia e até os limites da Pérsia. As antigas religiões babilônica e da Síria estavam se desintegrando, e aí elas não ofereciam mais tanta oposição ao cristianismo, que de uma certa forma foi se tornando penetrante e significativo na vida daquelas pessoas. Os primeiros convertidos, eles aparecem por cerca do ano 100 depois de Cristo, da nossa era cristã. No leste, o cristianismo não só teve os mesmos êxitos que conseguiu no Império, como também, eventualmente, quase desapareceu em determinado ponto. Então, quando nós observamos no leste, ele vai ter um crescimento muito expansivo,
e depois ele vai diminuindo, que quase desaparece. Isso possivelmente acontece por causa de 3 razões. A primeira, por causa da política religiosa, então da dinastia persa, que favoreceu um ponto que nós vamos ver um pouco mais para frente, que é o zoroatrismo, a forte hierarquia com apoio à monarquia levou a uma resistência ao povo. E aí, por causa disso, talvez ela tenha acontecido, de certa forma, a ser, como poderíamos dizer, ela começa quase que a desaparecer. Uma outra razão é o próprio êxito do cristianismo no Império após a sua adoção por Constantino. Então, assim, quando Constantino ele adota e torna a religião como uma religião oficial, ele, de uma certa forma, sendo inimigo dos persas, ele faz com que as pessoas não queiram também a sua religião. E, por último, a forma herética com a qual o cristianismo foi pregado naquele local. Nós vamos observar que, de uma certa forma, pregar o Evangelho não é apenas ir e falar de Jesus. Aqui nós vamos observar que a forma com a qual ele foi pregado e a observação dos erros que ele continha, de uma certa forma atrapalhou no lado leste a expansão e quase que, aliás, isso custou muito caro à igreja. Diante daquilo que nós vimos, nós podemos afirmar que a igreja ela sobreviveu a um período complicado e que ela viveu intensamente essa expansão. Os textos são mais históricos, mas nos mostram que Deus, mesmo em tempo de crises, ele fez com que sua igreja, de uma forma expressiva, expandisse para o mundo. A igreja, ela cria, por isso ela ia. É importante entender nisso. E quando eu falo sobre crença, eu estou falando não sobre uma opinião própria. Eu estou dizendo assim, quando eu defendo o meu conjunto de fé, eu defendo também aquilo que ele implica. E a igreja cria que o ir de Jesus, ele não era algo voluntário e que pudesse se escolher, era parte daquilo que era ser igreja, e por isso a igreja se expandia de tal forma. Poderia dizer sem dúvidas que a igreja havia entendido o seu papel de olhar para fora. Ela não estava focada apenas no seu crescimento setorial, mas na expansão do reino e do cumprimento do de Jesus. As crises não eram um problema para a igreja, ela era um desafio. O crente não ficava em casa retraído e deprimido porque estava sendo perseguido, e nem ficava reclamando nas redes sociais se isso houvesse naquela época. Ele simplesmente pregava o evangelho a toda criatura. É um caráter admirável na igreja primitiva. Por isso, quando eu digo que as crises não eram um problema para os crentes daquela época, eu estou entendendo que talvez seja um problema para a gente agora. Ao olharem para o cenário de perseguição, de dificuldade e de lutas, cada crente participante da expansão da igreja primitiva entendia que a mão de Deus estava ali. Então, se eles viam uma perseguição, eles entendiam que a mão de Deus estava ali. Se eles viam a consequência acontecendo no dia a dia, eles entendiam que a mão de Deus, que Deus não tinha perdido o controle daquilo que acontecia ali. Sem dúvidas, aqui nós entendemos que Jesus quis dizer a Pedro quando ele falou assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É interessante, e nós vamos finalizar com esse versículo, porque entender o que Jesus queria dizer para Pedro é entender também sobre a expansão da igreja. Pare para pensar. Hoje, às vezes, a gente usa esse versículo de uma forma um tanto distorcida, acreditando que as portas do inferno não prevalecer com a igreja me empodera. Na realidade, não é bem isso que Jesus queria dizer. Ele está falando sobre o poderio da igreja em si, sobre a manifestação, a pregação do evangelho. Isso não nos faz melhor, mas nos faz específicos para algo específico. Ser igreja é entender que as portas do inferno não impedem o crescimento dessa igreja também, seja ele quantitativo, quanto ele de forma expansiva. Mateus 16, 18, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, só para recapitular, nós vamos entender assim: a igreja de Jesus, ela passa por um período de crescimento e de expansão.
primeiro de crescimento vai acontecer ali no reduto do livro de Atos dos Apóstolos, no começo, que você provavelmente está acompanhando, e de uma certa forma a igreja começa a crescer quantitativamente. As pessoas começam a observar os discípulos e elas começam a querer ser aquilo independente das consequências, e a igreja vai sendo acrescentada daqueles que iam sendo salvos. E em seguida, depois de Pentecostes, depois até mesmo da questão da morte de Estevão e consequentemente detalhe por detalhe, momento por momento que Deus vai preparando, ela cresce de forma expansiva, ela alcança o mundo, e ali nós vamos ver as cartas de Paulo, nós vamos ver os testemunhos de Pedro, nós vamos ver as próprias pessoas que talvez não sejam citadas na Bíblia, mas que foram missionários naquele momento, porque Paulo e Pedro encontram lugares que já haviam, que se falavam do Evangelho de Jesus. Então ali nós vemos a expansão da igreja. E aí nós vemos o quanto que isso é maravilhoso e o quanto que isso é abençoador, saber que a igreja de Jesus, ela ainda faz parte da história de Deus na terra e ainda faz parte daquilo que Deus quer que nós vivamos, que nós continuemos. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a Era Sombria. Vai ser muito bacana esse assunto. Eu quero que vocês comecem a acompanhar comigo tempos de perseguição da igreja. Vai ser muito interessante o assunto. Nós vamos falar também sobre a questão das perseguições imperiais que perseguem a igreja, mas que também não impedem ela o crescimento, não conseguem apagá-la da face da terra conforme era a sua intenção. Nós vamos falar também um pouco sobre a questão das perseguições a nível de tempos mais modernos, coisas dessa forma. E aí nisso nós vamos entender o quanto que essa igreja é significativa e quanto que ela é triunfante mesmo diante das dificuldades. Vamos falar um pouco sobre os mártires também, é um assunto muito interessante e que vai fazer com que você olhe para a história da igreja de uma forma diferente. E vamos finalizar também na próxima aula, vamos tentar, proporcionando um tempo um pouco mais estendido, sobre o momento em que as seitas começam a tentar se adentrar dentro da igreja e as heresias começam a brotar. E aí começa a haver um cuidado específico da igreja para zelar pelas doutrinas da fé, pelos pais da igreja. E vai ser uma aula bem bacana. Vem comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre a história da igreja juntos. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.